Bem-vindo ao canal Lu Cardioeco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e hoje iremos falar a respeito da asma, um assunto bastante importante. Por isso, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. Deixe seu like para eu saber se você está gostando ou não e para que o YouTube possa mostrar para o maior número de pessoas este vídeo. Bem, então vamos ao que interessa, a asma. A asma é uma doença comum que pode ocorrer de forma contínua ou recorrente, onde os sintomas respiratórios principais são a falta de ar e a sibilância, ou seja, aqueles gatinhos no peito que tem muitos pacientes que dizem que sentem. A asma pode piorar mais à noite e pela manhã. Sintomas recorrentes respiratórios podem levar a limitações da atividade do dia a dia, como perda de dias de trabalho e de escola, além da exacerbação poder levar ao atendimento médico de urgência com necessidade de internação e até mesmo o risco de vida. A asma pode ser tratada de forma eficaz e a maioria dos pacientes alcançam o controle adequado, evitando assim os sintomas respiratórios recorrentes e a limitação da atividade diária. Além disso, o tratamento adequado reduz as exacerbações recorrentes e melhora a função pulmonar. A asma pode ser dividida de acordo com os padrões internacionais para melhor investigação e tratamento, podendo ser dividida em asma predominantemente alérgica, asma alérgica, asma mista e asma não específica. A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, podendo provocar sintomas como sibilância, dor no peito, falta de ar, tosse, que podem ocorrer de forma, intensidade e frequências variáveis. Os sintomas estão associados à limitação variável do fluxo expiratório, da maior produção de muco e do espessamento da parede brônquica. E isso ocorre porque o brônquio dos asmáticos são mais sensíveis a fatores externos. Que fatores externos são esses? São fatores alergenos, a poeira, fungo, a fumaça de cigarro, o estresse e exercício. Isso ocorre devido à falta de adesão ao tratamento e ao uso incorreto dos dispositivos inalatórios, que não deixa de ser comum em nosso meio. As vias aéreas são tubos que dão passagem ao ar. Quem tem asma tem normalmente essas estruturas um pouco inchadas, mas ao inspirar algo que provoque alergia ou irritação, ou até mesmo práticas de exercícios físicos, essa passagem de ar fica um pouco mais estreita. Assim, a entrada e saída de ar ficam comprometidas, provocando dor ao respirar, chiado, tosse seca e até falta de ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 235 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo, tornando a asma a doença crônica mais comum na infância. A asma vem aumentando nos diversos países, principalmente entre as crianças. Apesar de alguns países apresentarem redução do número de mortes e internações devido à asma, a asma continua sendo um grande problema para os portadores da doença
e para a saúde pública. Mais de 80% dos óbitos que ocorrem pela asma ocorrem nos países de baixa e média renda. A asma continua sendo subtratada e subdiagnosticada, e muitos pacientes continuam com a doença não controlada, apesar da eficiência dos tratamentos que temos hoje em dia. No Brasil, a asma ainda é responsável por um grande número de internações, cerca de 100 mil internações por ano. O principal fator de mortalidade e morbidade relacionado à doença está associado ao controle obtido pelo tratamento. Em pacientes com controle parcial da doença, o risco de exacerbação é 2 vezes maior do que aqueles com controle da doença. Já os pacientes que não têm controle da doença, o risco de exacerbação é de 6 vezes maior. Dados brasileiros mostram que 56% dos pacientes obtêm controle parcial da doença e apenas 10 pacientes obtêm controle total da doença. Isso devido à falta de adesão ao tratamento. O diagnóstico de asma é um diagnóstico clínico. São aqueles pacientes que apresentam sintomas respiratórios como tosse, sibilância, dor no peito, falta de ar, associados a fatores desencadeantes como o frio, o exercício, os fatores alergênos, a fumaça do cigarro e vários outros fatores, principalmente durante a noite ou pela manhã. Esses pacientes devem ser submetidos à espirometria com prova broncodilatadora com uso de beta-2 agonistas, ou seja, remédios que dilatam os broncos. Caso a espirometria não sugira o diagnóstico de asma, o exame deve ser repetido em outro momento, ou então a realização do exame com utilização de broncoprovocadores. Outra possibilidade seria o início do tratamento durante 1 a 3 meses e após a repetição do exame. Tendo a repetição do exame uma melhora na função pulmonar, o diagnóstico de asma é provável. Já nos pacientes que apresentaram a prova de função pulmonar, a espirometria normal, porém um quadro clínico bastante sugestivo de asma e que responderam ao tratamento, deve-se manter até obter um diagnóstico diferencial. Os diagnósticos diferenciais. Diagnóstico diferencial de 6 a 11 anos. Rinocinusite, bronquiectasia, displasia ciliar primária, fibrose cística, doença cardíaca congênita, displasia broncopulmonar. De 12 a 39 anos, rinocinusite, bronquiectasia, fibrose cística, deficiência de alfa-1 tripsina, inalação de corpo estranho, disfunção de cordas vocais, síndrome do pânico e hiperventilação. Maiores de 40 anos, obstrução de vias aéreas centrais, infecção respiratória, rinocinusite, bronquiectasias, TPOC, fibrose pulmonar, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca, paralisia de cordas vocais, hiperventilação e síndrome do pânico. O tratamento da asma consiste no controle da doença. O que seria o controle da doença? É o controle dos sintomas
e de riscos futuros. Existe uma série de medicamentos que propõem o controle da doença, porém não irei entrar em detalhes a respeito. Procure assistência médica. O controle da asma deve ser realizado de 3 em 3 meses. Os pacientes controlados podem ser submetidos à diminuição da dose dos medicamentos ou à diminuição do medicamento. Já os pacientes parcialmente controlados ou não controlados devem ser submetidos ao aumento da dose dos medicamentos ou até mesmo à introdução de um novo medicamento. E lembre-se, qualquer alteração no seu quadro clínico, procure assistência médica. Deixe sua pergunta aqui no comentário, que irei responder com maior satisfação. Compartilhe este vídeo de maior importância com o maior número de pessoas possíveis. E lembre-se, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Muita paz e muita saúde para todos nós.